Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e o assunto de hoje é muito polêmico. Vocês já ouviram falar sobre essa prática de querer saber uma resposta de Deus? Por exemplo, se eu, sei lá, posso viajar, posso mudar de país, Senhor? Abrir a Bíblia e algum texto... E no texto que cair, não sei, caiu aqui em Mateus 24. Então eu vou ler e é isso que o Senhor quer falar comigo. Ou sei lá, Senhor, posso namorar esse menino? E aí você abre a Bíblia, sei lá, caiu em Isaías 43. Eu vou ler e é isso que o Senhor falou comigo? Será que isso é certo? Vocês acham que essa prática de buscar a vontade do Senhor através de versículos aleatórios da Bíblia é correta? Gente, eu tenho que parar de mexer isso aqui que tá mexendo na câmera, mas enfim. Será que essa prática é correta? Qual que vocês acham que é a minha opinião? Já vou falar logo pra vocês. Eu acho correto dependendo do que você tem no seu coração. Vocês acharam que eu ia falar não, né? Mas eu vou contar pra vocês algumas experiências que eu tive com relação a isso. E o porquê que eu acredito que é uma pessoa que faz isso, ela não tá errada. Dependendo do sentido que ela tá fazendo isso. Dependendo da fé que ela tem, que o Senhor pode realmente falar com ela nesses textos. E é isso, gente. Vamos pro vídeo que eu vou explicar tudo direitinho pra vocês, qual é a minha visão e o porquê que eu acho que Deus abençoa sim e Deus fala através dessa prática de abrir a palavra em textos aleatórios. Não é que seja uma espécie de magia ou uma espécie de ritual. Não é isso, mas é a fé que a pessoa tem, que o Senhor vai falar com ela através da palavra e o Senhor fala mesmo. Eu vou provar pra vocês em alguns textos aqui que isso não tá errado, porque até mesmo os discípulos tiravam sortes. E eu vou mostrar isso pra vocês dentro da palavra de Deus. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Gente, pra gente já começar esse vídeo, eu quero ler pra vocês apenas 2 textos da palavra do Senhor, bem pequenininhos, bem curtos, que eu quero contar as experiências pra vocês, que eu sei que vocês gostam. Mas antes eu quero mostrar dentro da palavra do Senhor que geralmente, mesmo os nossos antepassados, o povo da época de Jesus, os discípulos fizeram isso. Eu vou mostrar isso pra vocês. Eles tiravam as sortes. O que é tirar sorte, gente? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Tem vários historiadores que afirmam que era no palitinho, que afirmam que era isso, que era aquilo. Mas, basicamente, é como se você pegasse aqueles papelzinhos que você vai tirar sorteio, colocasse aqui o nome de 5 pessoas, balançasse e tirava. E era o nome dessa pessoa que ia. Então, tipo, a sorte era basicamente isso no nosso tempo, sabe? E a gente vai ler lá em 1 Samuel, no capítulo 14, no versículo 41 e 42. Falei pra vocês que era bem pouquinho? E vamos ver o que vai dizer. Vai dizer assim, ó. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel, mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, lembra? Por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul, lançai a sorte entre mim e Jonatas, ou seja, coloca um papelzinho aqui com o meu nome e com o do Jonatas, quem tirar o que sair é porque é aquele. E o Jonatas, meu filho, e foi tomado o Jonatas, ou seja, tiraram o Jonatas. Estou falando que é um exemplo, tá, gente? Não é que eles tiravam um papelzinho, naquela época nem existia papel, era papiro. E era muito caro isso na época deles. Então, tipo, enfim, não convém falar. Mas não era exatamente dessa forma que eles tiravam a sorte. Isso aqui é só um exemplo para ilustrar para vocês como era tirada a sorte naquele tempo. E ele fez prova do Senhor, sabe? Ele estava perguntando para o Senhor. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel, mostra o inocente. Ele foi lá, tirou a sorte, saiu Jonatas e pronto, o Senhor falou através da sorte. Agora a gente vai ler um outro versículo da palavra do Senhor também, muito revelador esse, que fica lá em Atos, no capítulo 1 e no versículo 23 até o 26, que vai nos dizer assim, ó, presta atenção. Então indicaram 2 homens. Qual era o contexto desse texto aqui todo, gente? Vocês se lembram que Judas traiu Jesus. Então quem substituiria Judas? Vocês já pararam para pensar nisso? Judas não poderia ser um dos discípulos, então... Nesse contexto aqui, os apóstolos de Jesus estavam escolhendo quem substituiria Judas, né? Já que ele havia se corrompido, eles precisavam de mais um para compor os 12 apóstolos. Então, chuta o que eles fizeram, né? Para escolher esses apóstolos, né? Esse apóstolo que substituiria Judas. Tiraram a sorte.
E eles oraram com fé. Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Atos 1, do versículo 23 até o 26. Presta atenção nesses textos. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, olha só a oração deles, Senhor, tu conheces o coração de todos. Eles oraram com fé que o Senhor podia mostrar para eles ali, sabe, através daquela sorte que eles estavam tirando. Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Ou seja, Judas se suicidou e provavelmente não foi salvo. Provavelmente não foi salvo, né? Não que a gente deva julgar e tal. Deus é misericordioso, mas, enfim, acredita-se que ele se suicidou, né? Então, não convém esse assunto, mas enfim. Ele foi para o lugar que lhe era devido. Então, tiraram sortes. E a sorte caiu sobre Matias. Ou seja, Matias, o novo apóstolo de Cristo no lugar de Judas. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos, formando os 12. Enfim, gente, mostrei pra vocês aqui nos textos bíblicos. Claro que na época não existia Bíblia, né, pra eles consultarem nem nada. Eu falo assim consultar, gente, porque é uma prática que eu tinha na Igreja Cristã Maranata. Eu sempre falo pra vocês que as coisas boas nós devemos trazer. Hoje não faço mais parte dessa denominação, porém as coisas boas que a gente vai aprendendo, não só nessa denominação, hoje eu estou na Assembleia. Se um dia o Senhor me tirar de lá e me colocar em outra obra, eu vou levar as coisas boas que eu aprendi da Assembleia também. Tá entendendo? Então não é questão de título de igreja, é questão das coisas boas que a gente aprende, sabe? Que nos acrescentam espiritualmente. Então eu carrego isso comigo até hoje, até os dias de hoje, e sempre o Senhor falou. Por isso eu chamo de consulta a palavra, porque lá era chamado dessa forma. E enfim, gente, eu vou começar a contar pra vocês algumas experiências que eu já tive relacionadas à consulta da palavra. E por que eu acho que o Senhor se agrada? Porque a gente está perguntando pra Deus qual é a vontade dele pra gente. E sabe, quando eu era adolescente, gente, eu perguntava pra Deus tudo. Eu costumo dizer que a gente só erra se a gente quiser, porque nós temos um Deus todo-poderoso que nos mostra se nós devemos ir para esse caminho ou para esse caminho. Nós temos só 2 escolhas sempre. Então, o Senhor nos mostrando fica muito mais fácil. Então, sempre quando eu era adolescente, eu ainda era da Igreja Cristã Maranata, a gente consultava a palavra para toda decisão que a gente ia tomar. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês disso? A minha mãe também fazia muito isso, a gente sempre consultava, eram 3 ou 4 pessoas que abriam a palavra do Senhor, a gente ia lendo e vendo os contextos, o que o Senhor queria dizer. Os meus pais trabalhavam em lotada. Eu vou até contar essa experiência pra vocês no próximo vídeo. Eu tive uma experiência essa semana surpreendente, eu vou contar pra vocês também. Não vou entrar nesse tema hoje, mas meus pais trabalhavam em lotada, lotação. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas geralmente é Kombi, van. É um transporte alternativo, né? É tipo, eles fazem o papel do ônibus, só que geralmente mais barato que o ônibus, sabe? É basicamente isso. É tipo como se fosse o Uber que vocês conhecem hoje, só que sem o celular, sem o aplicativo. Eles vão chamando, tem o chamadorzinho dos meus pais. Eu lembro até hoje que era Rodoviária da Pavuna, Metrô, São João, Praça Gil, Vilar dos Teles. Vocês de São João vão saber que chamador é esse que ficava passando aqui pelas ruas. Enfim, eles trabalhavam nisso. Meu pai dirigia, minha mãe era cobradora, né, que ela ficava ali atrás com os passageiros pegando dinheiro. Enfim, eles trabalhavam nisso. E o Senhor sempre prometeu que ia tirar eles desse trabalho, porque querendo ou não era um trabalho ilegal, sabe? Eles tinham que pagar todo mês ali a cooperativa, corria risco de, sei lá, ter o carro apreendido. No caso dos meus pais era Kombi, ter a Kombi apreendida, mas eles sempre trabalhavam com isso. E o Senhor estava sempre prometendo que ia tirar eles, sabe? E teve uma época que o Senhor falou que era para eles saírem, deu um basta nisso. Mostrou através de um sonho que não era para eles voltarem a trabalhar com isso. Abriu uma porta de emprego pro meu pai, assim, formal, né? E aí, tipo, passou-se um tempo, meu pai ficou desempregado dessa porta de emprego formal. E aí eles quiseram voltar pra Kombi, que o Senhor tinha falado que não era pra voltar. E nisso a gente foi consultar, foi fazer o quê? Consultar a palavra de Deus, porque mesmo eles querendo voltar, eles tinham temor do Senhor. Eles sabiam que não era a vontade de Deus, mas mesmo assim eles quiseram consultar. E nós pegamos, abrimos a Bíblia, eu lembro que estava eu, meu pai e minha mãe.
E a gente consultou. E não faz muito tempo isso. Faz uns 3 anos atrás. E aí a gente abriu a palavra do Senhor. E adivinha o que aconteceu? O Senhor falou não para todas as 3 palavras que nós abrimos. O que é falar não? Geralmente a gente abre em textos que falam de maldição, falam de coisas erradas, sabe? Falam de coisas que não vão dar certo. Então a gente entendeu e foi muito claro nos textos, todos de maldição, dizendo que não era para eles voltarem para Come. Claro que não vai estar escrito isso na Bíblia, mas a gente leu somente textos onde havia maldição. Então a gente entendeu que não era da vontade do Senhor, assim como a gente já sabia, né? Porque o Senhor tinha tirado eles de lá. E eles voltaram para casa com um não bem grande de Deus. E de verdade, o Senhor sempre falou através da palavra. Teve uma outra vez em que eu ainda estava conversando com meu esposo, mas a gente ainda não tinha parado assim para conversar formalmente. A gente só falava na igreja, um oi, uma paz do Senhor e tal, mas a gente já estava conversando, assim como quando eu ainda ia começar a namorar com meu esposo lá para 2012, final de 2012 para 2013. E aí meu esposo foi e me convidou para sair, pra gente lanchar. E aí eu tinha muito temor do Senhor, né? E meus pais não sabiam, ia deixar meu irmão em casa sozinho, mas ele já era grande, então ele ficava. E ia sair com o meu esposo, hoje é esposo, né? Mas antes ainda nem era namorado. E como eu tinha muito temor, eu fui e consultei o Senhor. Fui lá, orei com fé e abri a palavra do Senhor e adivinhe. A resposta era óbvia, né? Já que a gente ainda não estava namorando, não era algo oficial, o Senhor falou que não. E eu sempre obedeci isso, sabe? Isso sempre deu muito certo com a gente. O Senhor sempre deu palavras com textos claríssimos com relação a isso. Eu vou contar a última experiência para vocês que a gente teve essa semana agora. Nós sempre no nosso Ministério de Louvor lá na igreja, a gente sempre ora muito ao Senhor para o Senhor mostrar se aquele candidato a entrar para o Ministério de Louvor, ele pode entrar, se é da vontade do Senhor. Porque eu creio assim, gente, o Senhor manda pessoas para ajudar no ministério, mas o diabo também manda. Eu creio dessa forma. Então a gente tem que sempre consultar se é da vontade do Senhor. Senhor, eu posso colocar? Senhor, o que o Senhor acha disso? Cara, eu me sinto tão feliz de sempre estar perguntando a opinião do Senhor para as coisas, porque o ministério, por mais, por exemplo, lá na igreja eu sou a líder, mas o ministério não é meu, é dele. O pastor, eu queria que o meu pastor, sabe, fosse assim. Ele não acredita muito nisso. Mas, sabe, é um exemplo que eu tô dando pra vocês. O pastor lá da minha igreja, ele é o pastor, ele é o líder espiritual da igreja, mas o dono é o Senhor. Então nós temos sempre que perguntar ao Senhor qual é a vontade dele. E aí a gente foi consultar o Senhor sobre um grupo de pessoas para entrar no ministério. Dessa vez não era nenhuma pessoa só, era um grupo de pessoas que estavam sendo candidatos. Nós oramos e jejuamos durante uma semana. E quando foi o dia do nosso estudo bíblico, que a gente geralmente marca com o pessoal lá da igreja, nós consultamos. E cara, o Senhor nunca foi tão claro e objetivo nas palavras. Todas as 3 palavras que nós consultamos. Como assim 3 palavras? Por exemplo, 3 pessoas estão com a Bíblia na mão. Nós oramos e cada um abre um texto. A gente abre e lê todo o contexto. Claro que você não vai ler só o primeiro e é isso. Não, você vai ler o contexto do que está dizendo. E entender a mensagem que Deus quer te trazer. E aí a gente abriu e todos os 3 foi não. E é interessante como o Senhor colocou, sabe? Deus mostrou para mim um texto falando sobre o povo da Babilônia entrando no meio do povo de Israel. Olha só como essa palavra foi forte. E da mesma forma o Senhor mostrou também para um outro irmão um texto super parecido com isso, o mesmo contexto. E para outro irmão a mesma coisa, só palavras de maldição, que nós éramos ouro e passamos a ser barro. Então, tipo, vários textos que se encaixam um no outro. Isso só me mostra o quanto o Senhor, ele se importa com cada decisão da nossa vida, desde que a gente coloque ele em primeiro lugar. Ah, mas isso não é misticismo, isso não é, sei lá, somente, não sei, gente, sabe, um ato tipo de adivinhação. Não é um ato de adivinhação. Vocês viram, os discípulos tiravam, sei lá, no pauzinho. Quem, Senhor? Quem o Senhor quer? Vamos tirar aqui, vamos tirar o papelzinho. Pronto, é Matias, coloca o Matias. Pronto, o Senhor
agia dessa forma no passado. E eu creio que hoje a gente não precisa mais do pauzinho nem do papelzinho. O Senhor fala através da palavra. E eu sou a prova viva, gente, de que o Senhor fala. Desde que você ora ao Senhor com fé no seu coração, de que o Senhor pode te dar resposta através da palavra de Deus. Eu já tive diversos livramentos com relação a isso, sabe? Em querer consultar o Senhor, em querer saber, Senhor, qual é a tua vontade? E até hoje eu me sinto muito alegre e feliz de continuar nessa mesma posição. Porque nós não somos donos da nossa vida. Você sabe o significado de servo do Senhor? Escravo do Senhor. O Senhor é o teu Senhor. Você é o escravo. Escravos de Deus. Escravos da justiça, não mais do pecado. Então, se eu sou escravo, eu não sou dono do meu próprio nariz. O Senhor é quem me guia. E como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus? Deus pode falar de muitas formas com você. E hoje eu te afirmo que falar através da palavra é uma dessas formas. Pode te falar através de um texto que você está lendo no seu dia a dia, no seu devocional diário, pode te falar assim também. Mas também pode te falar no momento em que você precisa de uma resposta imediata. Você abre, Senhor, fala comigo. Eu creio que o Senhor pode falar nessa palavra. Eu vou abrir, eu creio que o Senhor vai falar comigo. Vai lá ler. No primeiro texto que o seu olho olhar, você vai lá e você vai ler todo esse texto, o contexto, você vai entender a mensagem que Deus quer te passar. No dia que você estiver precisando de uma resposta de Deus, faça isso. Eu tenho certeza que Deus vai te dar uma experiência muito, muito interessante. Porque diversas vezes eu tenho muitas experiências. Eu contei só 3 para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu tenho tantas experiências de pedir louvores, sabe? Escolher louvores para o culto, consultar o Senhor. Senhor, esses louvores que eu escolhi, é esse que o Senhor quer que a gente cante no culto hoje? Chegava lá, a irmã tinha revelação com aquele louvor que eu escolhi. O Senhor mandava cantar esse louvor, a irmã sabe tocar. Eu chegava e dava muito glória a Deus, porque era exatamente o louvor que eu tinha escolhido. Então o Senhor fala. Saibam que o Senhor fala. E Ele nos dá essas recompensas de ter experiências maravilhosas, porque Ele sabe que o nosso coração é segundo o coração dele. A gente quer... O que é ter um coração segundo o coração de Deus? É a gente ter prazer naquilo que Deus quer pra gente. A gente ter prazer naquilo que Deus escolher pra gente, independente do que seja. Então hoje vocês sabem que não é o ato de simplesmente abrir a palavra e ler. Não, é a tua fé. Isso pode funcionar com qualquer coisa desde que você tenha fé. A fé move montanhas, gente. Se vocês tiverem a fé de um grão de mostarda, as montanhas vão se mover, sabe? Então tenham fé, porque o Senhor, sem dúvida nenhuma, pode falar através da palavra assim. Eu sou super a favor, porque eu tenho muitas experiências e sempre que eu preciso, o Senhor nunca me desamparou. Não é a questão da Bíblia, é a questão da fé. E o Senhor fala sim. E Ele se alegra muito quando a gente pergunta a opinião dEle para as coisas, mesmo as mais pequenas, sabe? Porque a gente está reconhecendo que temos um Deus na nossa vida e que pode, Ele que toma as decisões por nós, sabe? Não é a gente não é dono do nosso nariz. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. É muito especial pra mim, porque é um assunto que eu me alegro muito, sabe? É um assunto que eu me sinto muito bem em falar. E com toda a convicção eu falo pra vocês todas essas coisas, tá bom, gente? É isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de avaliar com seu like, com seu dislike. Não sei, coloca a tua opinião aqui também nos comentários. Ajuda o canal a crescer se inscrevendo nele, porque a gente traz vídeos novos aqui toda segunda, quarta e sexta-feira pra vocês. Conteúdos novinhos em folha pra vocês aí serem abençoados. Tanto experiências com Deus, é louvores, é estudo bíblico, é muita coisa. Enfim, gente, é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.